Hoje estamos com Miriam Waba, analista de pesquisa da Fundação para a Defesa das Democracias, e Eylon Levy. Ele foi porta-voz de Israel e é especialista em Oriente Médio. Bom dia a ambos. Bom dia. A Associated Press informou que um pequeno número de iranianos conseguiu, na verdade, fazer ligações para o exterior em celulares hoje. Pela primeira vez desde a interrupção das comunicações, o país já está há mais de 108 horas sem internet, segundo grupos como o NetBlocks. Com base nos poucos vídeos divulgados, o que podemos esperar ouvir? Miriam, comece você. É ótimo estar com vocês esta manhã. Olha, estamos entrando agora em 120 horas um apagão digital e de mídia de vários dias imposto pelo regime islâmico ao povo iraniano, enquanto eles se levantam para exigir uma mudança de regime. Esse já não é mais um movimento que exige reformas, mas sim uma exigência imediata e total de derrubada do regime islâmico após 47 anos de tirania. Nos próximos dias e horas, o que esperamos em Washington é ver o presidente Trump decidir exatamente como ele quer lidar com essa situação. Ele traçou uma linha vermelha e disse que, se o regime atacar civis, ele terá que agir, e já vimos isso acontecer. Alguns números chegam a milhares de vítimas em Teherã e nas cidades ao redor. Vimos Trump aumentar a pressão econômica sobre o Irã, onde já dói. Ele postou isso no Truth Social, abre aspas, com efeito imediato. Qualquer país que negociar com a República Islâmica do 25% sobre negócios com os Estados Unidos da América. Aqui está o dilema político e econômico. A penalidade de 25% pode afetar grandes parceiros do Irã, como China, Emirados Árabes Unidos e Turquia, reabrindo nova frente na disputa comercial Estados Unidos da América, China. Ilan, a China já enfrenta forte pressão tarifária dos Estados Unidos da América, mas agora Pequim está prometendo salvaguardar firmemente e cito seus interesses legítimos e legais, avisando que não há vencedores em uma guerra tarifária. Então, como a China atua em relação ao Irã e o que estamos vendo em termos de parte dessa pressão econômica sobre o país? O regime iraniano está com medo e o povo espera apoio dos Estados Unidos da América em sua luta por liberdade. O presidente Trump está absolutamente certo em tentar sufocar o regime iraniano. E isso envolve cortar o regime dos países que têm servido como uma tábua de salvação para ele. Ele deveria considerar apreender petroleiros e tomar parte dos 2 milhões de barris enviados diariamente à China, permitindo que o regime evite sanções e financie seu aparato de tirania e exércitos de representantes no Oriente Médio. Mas não vamos nos enganar, essa pressão econômica não vai ser suficiente. O regime iraniano está zombando do presidente Trump. Ele traçou uma linha vermelha, que eles comparam à linha vermelha do presidente Obama em 2012 contra o regime de Assad, quando advertiu sobre o uso de armas químicas. Eles acham que podem negociar para escapar da responsabilidade por massacrar pessoas inocentes e negociar uma forma de salvar o regime deles, que ainda grita morte à América. Agora, a credibilidade de Trump e dos Estados Unidos da América está em jogo. Enquanto o mundo espera para ver se o presidente Trump vai tentar traçar um limite apenas na pressão econômica, e só isso. Ou agir de forma firme para favorecer os patriotas iranianos que lutam por liberdade contra a tirania do regime. Sabe, Miriam, como o Eylon Levy acabou de mencionar, vai ser preciso mais do que sanções econômicas e a implementação de outros embargos e coisas desse tipo, porque olhamos o máximo possível para frente. Com a situação no Irã, os Estados Unidos da América e países como Austrália, Canadá, Reino Unido e Índia emitiram alerta na segunda-feira, pedindo que cidadãos deixem o Irã imediatamente. A liderança do Irã se aproxima de um ponto crítico. Pode buscar uma acomodação ao estilo venezuelano com Trump ou seguir em deterioração econômica. Como você acha que isso vai se desenrolar? Bem, olha, eu realmente quero enfatizar algo que a Eylon Levy acabou de dizer. E é que uma linha vermelha só importa quando ela é realmente imposta, como quando o presidente Obama traçou uma linha vermelha e depois não fez absolutamente nada. Quando essa linha vermelha foi ultrapassada, nossos adversários viram que éramos só conversa e nenhuma ação.
O presidente Trump mostrou ao mundo e aos líderes internacionais no último ano que, quando falamos algo, cumprimos. Acho importante que, nos próximos dias e horas, ao traçarmos essa linha vermelha, cumpramos o prometido. Penso em algumas opções apresentadas ao presidente. Sabemos que ele age militarmente sem hesitar e acho que isso pode ser uma opção, além das alternativas cibernéticas. O regime está fraco, o regime está recuando e esses protestos só reforçam esses fatores que estão acontecendo no local. O presidente deveria focar no programa de mísseis balísticos da Guarda Revolucionária Iraniana. Nós sabemos que essa é a joia da coroa da indústria militar deles, da República Islâmica. É para isso que eles vêm se preparando, mesmo após a Operação Martelo da Meia-Noite. Mesmo após a guerra de 12 dias em que Israel reduziu muito suas capacidades militares. Sim, e temos ouvido pessoas no parlamento iraniano zombando dos Estados Unidos da América, dizendo morte aos Estados Unidos. Mas parece que eles não entendem completamente o presidente Trump quando se trata da linha vermelha na areia, porque ele, ao contrário do presidente Obama, cumpriu cada uma de suas ações. Seja tirando Maduro de surpresa ou na Operação Martelo da Meia-Noite, como citou Miriam, Trump cumpriu o que prometeu. Então é chocante pensar que as pessoas não estão entendendo completamente. E eu acho que essa é parte da diferença entre os protestos que vimos no passado, Ilan, e o que estamos vendo agora. Você acha que essa avaliação é justa? Já houve muitos protestos no Irã antes, mas agora parece haver algo mais por trás. O que os Estados Unidos poderiam fazer para apoiar esses manifestantes sem causar uma guerra regional? A arrogância do regime iraniano é extraordinária. Eles não entendem que este presidente é firme e não deixará que passem por cima dele nem da honra dos Estados Unidos. Acho que o presidente vive um momento crítico e precisa decidir. Os Estados Unidos vão apoiar uma transição democrática no Irã agora? Isso não significa apoiar uma mudança de regime. O povo iraniano já tenta isso por conta própria. A questão é se os Estados Unidos vão ignorá-los ou ampliar o acesso à internet no Irã para que manifestantes se comuniquem. Se ele vai atacar alvos críticos do regime que mantém a opressão contra quem luta por liberdade, os Estados Unidos vão deixar o regime que grita morte à América sobreviver mais um dia e só tentar contê-lo? Mas se os Estados Unidos apoiarem o povo iraniano em sua busca por liberdade e democracia, isso seria a melhor transformação no Oriente Médio em décadas. Isso traria paz à região. Isso derrubaria o maior patrocinador estatal de terrorismo, que tenta desestabilizar Estados Unidos e Europa. O povo iraniano está nas ruas pedindo liberdade e eu gostaria que o mundo livre os apoiasse totalmente. Muito bem, Miriam. Agora fale sobre os grupos de oposição, incluindo o príncipe herdeiro do Irã e outros envolvidos. Com certeza, ainda é cedo para desvendar isso. O que acontece nos dias após a queda do regime e a presidente está claramente empenhada em ver esse regime ser derrubado. Sabemos que a Primavera Árabe foi única. Não vou comparar diretamente, pois o norte da África e o Irã têm situações distintas. Ainda é cedo para definir o cenário, ainda é cedo para ter uma visão clara do que vem depois que o regime for derrubado. Mas aqui está o que sabemos. Saiba que o povo iraniano sabe exatamente o que quer e eles sabem que querem o fim dessa tirania da República Islâmica que já dura 47 anos para ser removida e enfatizar. Só mais uma coisa que minha colega Ilan acabou de dizer. Eles estão em uma busca pela liberdade e todo o Oriente Médio também está. Quando o regime cair, não só o povo iraniano, mas todo o Oriente Médio será libertado. Este é um regime que perseguiu americanos, perseguiu árabes, cristãos, você pode imaginar. Esse regime investiu na destruição e no caos da região. A queda deles trará um Oriente Médio e um mundo mais seguros e brilhantes. Eu concordo com você, Miriam, em relação aos próximos passos aqui. É muito importante focar no presente e no povo do Irã, mas estamos ouvindo preocupações sobre o futuro e o que está por vir. Porque olhando para o passado, como prólogo, vimos o que aconteceu no Iraque. E, portanto, quando há um vácuo de poder, isso abriu espaço para o Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Então, em relação ao príncipe herdeiro aqui, Ilan, você acha que ele é a pessoa certa para o cargo?
Ele defende a democracia, foi expulso pelo governo e convoca os manifestantes a se levantarem. O príncipe herdeiro do Irã é um homem muito corajoso e honrado, que quer trazer democracia para o Irã, que quer trazer paz para o Oriente Médio. Tem falado ousadamente sobre a necessidade de o Irã parar de financiar seus exércitos de procuração na região, abraçar a paz com Israel, com os Estados Unidos e liderar a transição democrática. Recentemente, após o Irã e a República Islâmica cortarem a internet, vimos isso acontecer. As visualizações na página dele no Instagram, por exemplo, despencaram de, você sabe, dezenas de milhões de visualizações por vídeo para números muito pequenos. Isso mostra que ele tem muitos seguidores no Irã que não querem restaurar a monarquia, trazer o Shah de volta ou retornar ao período pré-revolução. Mas eu certamente o vejo como uma figura que poderia liderar uma transição democrática, como uma espécie de monarca constitucional e ajudar a construir um Irã melhor. Vale lembrar que o Irã não é como o Iraque, que era um estado artificial mantido por um ditador. Este país tem milhares de anos de história, população muito educada e uma diáspora poderosa que deseja ajudar na sua reconstrução. E quanto antes iniciarem uma transição democrática e abandonarem o regime que obriga mulheres a cobrirem o cabelo e enforca gays em guindastes. Quanto antes deixarem isso para trás, mais rápido o Irã e todo o Oriente Médio poderão avançar para um futuro de paz com os Estados Unidos. Espero que todos estejamos rezando pelo mesmo e que o Irã e a região tenham a liderança necessária daqui em diante. Obrigado, Miriam e Eilon Levy. É ótimo estar com vocês, continuem conosco.